Olá, estimativas de aumento das exportações mexeu com o mercado futuro nos últimos dias e não é só para a China, não. Os Estados Unidos vivem um momento pecuário contrário ao nosso. O que pode mudar em 2023 por conta disso? Confira agora no Mercado Pecuário DBO. A virada de mês traz sempre uma estimativa positiva de incremento no consumo de carne. Além do recebimento dos salários, que aquece as vendas no começo de cada mês, ainda devem marcar fevereiro. A volta às aulas e com ela o fornecimento da merenda escolar, o feriado prolongado de carnaval mais para o finalzinho do mês e também mais ritmo nas exportações. Com o fim das comemorações do Ano Novo Chinês, o ágio pago pelo boi chino, boi jovem, aumentou e deve continuar subindo. Em São Paulo, a diferença hoje sobre o boi comum chega a R$ 15. Especialistas também aguardam um aumento na cota nas exportações para os Estados Unidos. O país vive um momento pecuário contrário ao nosso, com maior retenção de fêmeas. E um relatório feito pelo Rabobank aponta que por aqui a produção brasileira de carne será maior, 2% esse ano. O percentual está diretamente ligado ao maior abate de fêmeas. Ainda segundo o relatório, esse aumento na produção deve trazer duas consequências principais. Primeiro, a queda do preço para o consumidor, incentivando o aumento no consumo. E também a recuperação de frigoríficos de pequeno e médio porte. Vamos conversar com o responsável por esse relatório, o engenheiro agrônomo Wagner Yanagisawa. Ele é analista econômico do Rabobank. Wagner, muito obrigado pela sua presença. Queria primeiro que você falasse sobre a situação aí dos pequenos e médios frigoríficos diante desse cenário de aumento da produção. O que pode ser positivo para eles? Bom, de fato, depois de 2 anos realmente bastante desafiador, né, para os frigoríficos de pequeno e médio porte que trabalham só com o mercado doméstico, esse cenário de maior oferta esse ano, com uma expectativa de preços melhores, na nossa visão, vai ser um fator também para a recuperação do consumo doméstico. Tá? Claro que tem um viés, um peso nas margens, essa cotação menor do gado, mas esse incremento de oferta, na nossa visão, com um cenário de diferença, né, de preços menor com relação à carne suína e à carne de frango, vai levar a competitividade da carne bovina. Vai lembrar que a gente tem um apelo cultural realmente muito forte para a carne bovina, quando a gente compara com outros países em termos de consumo per capita, mas também, de fato, a gente tem caído bastante o consumo nesses últimos anos, né, principalmente desde 2020, no início da pandemia. Então, para esse ano, a gente vislumbra, né, projeta um cenário de recuperação no consumo na casa de 1,5% com relação ao ano de 2022. A gente viu que a arroba perdeu muito valor no último ano, chegou a R$ 340 em março, hoje aí na casa dos 270, 290, mas essa margem, esse percentual não chega na mesma proporção para o consumidor. Você vislumbra isso, um preço melhor, incentivando o consumo? Por que essa margem não é igual, já que o peso fica todo para o pecuarista? Bom, nesses momentos que a gente vê de retração nos preços, é muito comum a gente ver os setores do atacado e do varejo testando o poder de compra, tentando maximizar, claro, as margens, né? Então, de fato, o cenário de queda ele tem uma resistência maior, diferentemente do animal vivo, né? Principalmente agora no momento onde, em termos de demanda, a gente está passando uns momentos mais desafiadores, tá? Então, em termos de perspectiva de preço médio para esse ano, tanto do boi gordo quanto da carne no atacado e no varejo, a gente está vislumbrando patamares de preços menores, né? Mas sem dúvida a gente deve ver praticamente o ano inteiro o setor, né, do varejo do atacado testando o poder de compra do consumidor, tentando colocar o maior preço possível, claro, para manter a liquidez. Para o primeiro semestre agora, para esse primeiro trimestre do ano, principalmente, em termos de recuperação de demanda, em termos de fundamento, realmente fica mais complicado, mais desafiador, e deve haver um cenário realmente de pressão baixista, né? Não só para a arroba do boi gordo, como para o consumidor no mercado doméstico também. Falando sobre exportação, o relatório fala também no aumento de 1,5% nas exportações, porém sem recordes de vendas para a China, é isso? China vai se manter como nosso principal mercado, dificilmente isso vai mudar, porém a gente vislumbra oportunidades em outros mercados também, né? Um dos destaques é o mercado dos Estados Unidos. Eles estão passando um momento de retenção, né, das fêmeas, muito parecido com o que a gente passou ali
em 2019, na segunda metade de 2019. Então, esse momento de retenção de fêmeas vai impactar na disponibilidade de carne produzida esse ano. A gente já está projetando uma queda de 3,5%, e esse cenário baixista em termos de produção dos Estados Unidos deve se manter na nossa visão pelo menos até 2025. Tá? Então, deve ter oportunidades para o Brasil. Muito difícil ainda falar quando isso vai acontecer, mas em termos de fundamento, a gente acredita que deva surgir oportunidades para incrementar esse volume de importação do Brasil, de exportação do Brasil, que é numa cota hoje de 65 mil toneladas, que no ano passado, em março, a gente já conseguiu atingir. A gente viu que no final do ano a gente teve uma recuperação interessante em termos de apetite dos Estados Unidos, mesmo com essa tarifa, né, de 24%, quase 25%. Então, assim, um possível cenário de abertura, né, em termos de cota, sem dúvida, seria um mercado de potencial interessante para o Brasil. Vale lembrar também que a gente teve, né, a reabertura da planta de Mozarlândia para a China, que é a maior planta de exportação. Tem mais 8 plantas aí no aguardo para serem liberadas também. E a gente vê oportunidades também no mercado da Europa, né, que esse ano a gente está projetando uma queda de produção. A gente tem preço competitivo, então a gente acredita que a gente vai conseguir avançar nesses mercados, fora os mercados do Oriente Médio, que a gente também já tem uma presença importante. Né? Então, por isso que a gente acredita que é possível aí conseguir mais um recorde de exportação na casa de 1,5% esse ano, com relação ao ano passado, que já foi recorde, né, lembrando. No caso dos Estados Unidos, aumentando essa cota, é interessante o tipo de carne exportada para lá, né, que influencia internamente também. Perfeito. O perfil de corte que a gente está exportando para os Estados Unidos é realmente muito interessante para o Brasil, né? Porque é geralmente um perfil de corte dianteiro. A gente tem uma preferência maior no mercado doméstico pelos cortes traseiros, então sempre foi um desafio para o setor em termos de liquidez. Está casando muito bem nessa demanda dos Estados Unidos. Um ponto de atenção que eu colocaria é com relação ao mercado da Austrália esse ano, né? Depois de 3 anos realmente bastante desafiadores de pressão, de queda no rebanho. Esse ano, o aumento da oferta da produção lá no mercado da Austrália vai aumentar também a disponibilidade de carne no mercado externo. A gente sabe que a Austrália é um parceiro histórico dos Estados Unidos, deve aumentar a competitividade do Brasil. O grande ponto de vantagem do Brasil com relação à Austrália é em termos de preço. Não só a questão logística, mas em termos de preço. Né? A gente continua ofertando junto com a Argentina a carne bovina uma das carnes bovinas mais baratas do mundo. Então, esse fator deve ser um fator de vantagem para o Brasil, mesmo pensando nesse retorno da Austrália esse ano no mercado internacional. Qual a sua expectativa para o primeiro trimestre? E aqui relacionada a uma pergunta que a gente recebeu do Humberto Martins. Qual a expectativa futura para o boi gordo? Essa realmente é a pergunta do milhão, né, que todo mundo gostaria de saber. De fato, quando essas notícias da Indonésia de retomada da China aqueceu bastante o mercado futuro, principalmente, os impactos no mercado físico foram bem singelos. A gente viu um cenário de recuperação interessante no mercado futuro, contratos ali em outubro, que é o contrato de maior liquidez no segundo semestre, ultrapassou, né, a barreira ali dos R$300. Inclusive, a gente vê até uma oportunidade interessante em termos de travas, né? A gente tem visto que o uso dessas ferramentas derivativas nos últimos anos tem sido muito importante para o setor, em termos de previsibilidade, principalmente quando a gente fala no mercado externo, né? Quando a gente fala de barreiras comerciais, principalmente para a China, que a gente viu, o grau de previsibilidade é quase zero, né? Então, se o produtor tem o custo fechado, acreditar em patamares interessantes no mercado futuro, nessa casa, os R$300, principalmente por conta de um cenário mais pessimista que também é possível esse ano, né? A gente está vislumbrando um cenário de recuperação no consumo, mas a gente tem que ficar atento porque pode ser que mesmo com essa pressão baixista nos preços e menor diferença dos preços da carne bovina com relação ao frango e suínos, que o poder de compra da população não consiga alcançar esses níveis de preços, né? E a gente tenha mais um ano aí de limitação de queda no consumo per capita. Né? Esse cenário, sem dúvida, seria um cenário de pressão ainda maior nos preços no segundo semestre, né, com uma estratégia da indústria de conseguir melhorar a competitividade da carne bovina no mercado doméstico. Não, repito que não é o cenário que a gente está projetando para esse ano, mas sem dúvida é um cenário possível, né, por conta dessas incertezas que a gente está vendo na economia doméstica para esse ano. Então, preços aí no segundo semestre a gente vê fundamentos de melhora, mas quando a gente olha na média do ano, a gente está trabalhando já com um preço aí abaixo da casa dos R$300 na média do ano do boi gordo, mais próximo aí entre R$290 e R$300, tá? Bom, onde vai parar o preço da arroba? Quer saber o Juninho?
Nesse cenário que a gente está projetando, eu acredito que fica nesses 290, mais próximo de 290 do que o 300, mas como eu disse, existe um cenário mais pessimista que pode abaixar um pouco mais, né? Então, por isso que eu repito nessa questão do uso dos derivativos, que de fato, se você já tiver os custos fechados, deixar uma parte ali coberta é um papel bem interessante em termos de riscos, né? Principalmente pensando em cenários, num ano que a gente deve ter de bastante volatilidade, né? Impactando não só o lado da oferta, como o lado da demanda também. Então, realmente deixa o cenário em termos de previsão um pouco mais afiador, né? Então, fica esse recado para a gente, essa dica para a gente, para o pecuarista, porque de fato a gente já vê o número de contratos aumentando nos últimos anos e a gente acredita que essa tendência deve aumentar por conta desse dinamismo do mercado, principalmente no mercado doméstico. Então vamos aproveitar essas oportunidades, euforia do mercado futuro, né? Com esses preços aí e travar pelo menos parte do negócio. Sem dúvida. Se já tiver com os custos fechados, a gente acredita que é realmente uma boa alternativa, principalmente olhando o histórico dos últimos 2 anos, né? Ano passado, um segundo semestre bastante atípico em termos de preço, e no ano de 2021 teve aquele choque da China da suspensão, que, né, acho que nem o mais pessimista dos analistas naquele período projetaria, esperaria uma queda, uma suspensão para a China por um período tão grande de tempo, né? Então, quem conseguiu fazer as travas nesse período, eu falo isso porque, em conversa com nossos clientes, a felicidade dele ter feito essas travas num período onde, de fato, os preços físicos caíram, realmente traz um alívio em termos de margem bastante importante para o setor. Wagner, te agradeço imensamente a sua participação, todos os relatórios nos envie e torcendo aí para que esse aumento no consumo interno aconteça, já que o nosso principal cliente é o brasileiro, é o mercado interno, é ele que ajuda aí a absorver essa produção crescente também. Sem dúvida. Nesse momento de incremento de oferta, a gente realmente tem que se preocupar em consolidar, continuar consolidando nossa posição de maior exportador de carne do mundo, né, de carne bovina, mas sem dúvida quem baliza o mercado mesmo é o mercado doméstico, aí quase 70% de tudo que a gente produz é só para direcionar para o mercado doméstico. Então, realmente é muito importante, temos que ficar atento a todas as variáveis que devem impactar no mercado, na economia doméstica, que sem dúvida vai impactar também no apetite aqui do nosso consumidor local. Wagner, muito obrigada. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a atenção de todos. Até a próxima. E você pode participar do Mercado Pecuário DBO enviando a sua mensagem, dúvida, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que aparecem aqui. Afinal, análise gratuita de especialistas e informação pecuária para o seu negócio você encontra no portal e na revista DBO, sempre de graça. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na próxima semana. Tchau.